Nossos convidados são 3 dos ufólogos mais respeitados do mundo e estão no Brasil para discutir a influência dos ETs na humanidade. Vamos ver com eles aí, tem muita história, muita foto, muita imagem, são autoridades no assunto. Vai lá, Juliana. Calma aí, ó, o Diguinho ele deixa pra faltar quando os nomes é difícil, gente. Eu vou tentar. Com vocês, os ufólogos Eric von Däniken, Giorgio Tsoukalos e Ademar Jevaer. Consegui! Se a ufologia fosse uma religião, eu diria que eu estou com a Santíssima Trindade hoje aqui. Sejam todos bem-vindos. Eric, Giorgio e Ademar, sejam bem-vindos. Já tive a honra de entrevistá-los separadamente. Sim. Mas agora entrevisto os 3 juntos, que triplica a minha alegria. Vocês estão dando palestras pelo Brasil? Sim. Em quais cidades vocês vão passar? O que são essas palestras? Nós fazemos amanhã no IMB, aqui em São Paulo. Amanhã no IMB aqui em São Paulo. Às 9 da noite. 9 da noite. O International UFO Summit Brasil. Daí nós vamos para Brasília e fazemos na quinta, no dia 6. Quinta-feira. No Centro de Convenções. E vamos a Curitiba finalizar o tour, o International UFO Summit Brasil, no dia 8, na Expo Unimed. Então, olha só. Amanhã aqui em São Paulo. Quinta-feira em Brasília e sábado em Curitiba. Sábado em Curitiba. Quer mais informações? Tem um site do evento? Como UFO Summit. UFO Está Summit. escrito aqui embaixo. Entra no site, tá bom? Sua chance de ver aí essas autoridades da ufologia mundial, as lendas vivas da ufologia mundial. E qual é a perspectiva dessa palestra que vocês estão dando? Vocês estão sugerindo uma nova perspectiva na história da humanidade? Como é? Milhares de anos, havia com certeza aliens aqui. Eu consigo provar que, no meio tempo, eu publiquei 41 livros nesse assunto. O que a gente faz aqui no Brasil, então? A gente vai mostrar as evidências mais recentes. Por quê? Nos últimos tempos, sempre surgem novos materiais. Por exemplo, novas múmias saíram de uma gruta e essas múmias não são terrestres. Então, nós podemos mostrar essas múmias. Ou em Nazca, nós identificamos novos mistérios que não foram publicados ainda. Ou entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides e nossos satélites têm fotos e um dos asteroides e você consegue ver alguns círculos. Então, algo que, sendo que os humanos nunca estiveram lá, como é que eles surgiram num asteroide? Então, tem esse tipo de coisa e mais outras coisas nos próximos dias, é isso aí. Eric, Giorgio, Ademar, vocês são autoridades respeitados no mundo todo como autoridades da ufologia. Quando uma descoberta nova é descoberta por alguém, vocês são os primeiros a saber? Alguém liga, esse é o Eric que precisa saber, vocês não sabem o que eu encontrei aqui. Vocês têm informações privilegiadas? Nós recebemos informação do mundo inteiro, nós temos um networking funcionando. No Brasil, qualquer coisa que aconteça sobre ufologia cai na revista UFO, da qual eu sou editor, e a gente fica sabendo e dissemina essa informação para todos os lados. A mesma coisa acontece com eles e com outros ufólogos que fazem parte dessa network. Chegou nas nossas mãos, a gente passa para adiante para que a sociedade inteira se informe sobre os fatos que estão acontecendo. Desde quando os aliens visitam a gente? Vocês têm ideia Desde sempre. Da pré-história, por exemplo, Sempre. dinossauros? Nós temos casos de pinturas rupestres que são encontradas em cavernas, em paredões rochosos, como a encontrada em Valcamônica, algumas décadas atrás, que são pinturas que datam de 60 mil anos, que foram feitas pelos nossos ancestrais, retratando a passagem na Terra de seres extraterrestres. Giorgio, você acha que os ETs se interessaram pela Terra só quando o homem surgiu? Ou antes do homem habitar a Terra? Ou o homem é fruto do interesse dos ETs pelo planeta?
Quando a tecnologia se desenvolve, você sabe qual planeta é ideal para a vida. Então, é claro que os extraterrestres sabiam que havia vida nesse planeta. E eu também acho que os extraterrestres, embora a gente fale sobre astronautas e que estiveram aqui também no passado, nem todos foram embora. Sempre houve os observadores. Então, se você fala de ufologia hoje em dia, eu penso que alguns deles ainda estão aqui e eles ainda estão nos observando, porque nós somos a cria deles. Ok. Existem muitas fotos, muitos relatos, aliás, no livro do Eric, Eram os Deuses Astronautas, que são achados arqueológicos, que são representações do ser humano, representações artísticas do ser humano retratando o que viram. Então, nós temos pinturas em paredes de seres humanos retratando OVNIs, retratando os astronautas. A gente tem muitos desses relatos e muitos desses achados arqueológicos. Mas existe algum achado arqueológico de um objeto que seria de um alienígena? Uma escova de dente, uma cueca que ele esqueceu, alguma coisa assim? Existe? Não. Nós nunca encontramos um objeto de um extraterrestre. Eu ficaria muito orgulhoso se eu pudesse apresentar um objeto desse para a comunidade científica. Mas o que nós temos? Milhares de indícios e indicações. Todo mundo na Bíblia fala do Ezequiel. O Ezequiel falou de veículos que desciam dos céus. Ele descreve o barulho, ele descreve as rodas, ele descreve as asas, ele descreve vários detalhes. Então nós temos essa descrição, mas não só na Bíblia. Nós temos também um livro chamado o livro de Enoque. O livro de Enoque é muito antigo. Foi escrito antes do Grande Dilúvio. Foi encontrado numa biblioteca há 800 anos, há 1800 anos. E ele fala o que aconteceu com ele. Ele fala que ele tinha 12 anos de idade, que a comunidade queria ir dormir e que eles viram uma luz vir do céu e eles todos estavam com medo. E seres com roupas brilhantes vieram até a vila e levaram o Enoque com eles para a nave-mãe. Eles ensinaram para ele a língua deles, eles ensinaram a escrita e depois ditaram para ele um livro. Aí o que falaram para o Enoque? Olha, homem, olhe pela janela. Está vendo aquelas luzinhas lá? Vocês, humanos, chamam de lua. Mas a lua não tem lua própria. A lua recebe a sua luz e ele explica todos os detalhes de por que tem a lua cheia e por que tem a lua crescente. E ele explica para o Enoque. Está vendo todas essas luzinhas aqui? Vocês, humanos, chamam de estrelas. Está vendo essa grande luz aqui? Vocês chamam ela de sol. Todas essas luzinhas são como um sol, como esse sol. E ele vai explicando que os planetas se movimentam em torno do sol também. Em 365 anos acontece isso com o nosso planeta. 365 dias, perdão. Então ele ensina todos esses conhecimentos para os humanos. Muito bem. O que o Enoque passou foi o que nós chamamos hoje na ufologia de uma abdução. E existem milhões de pessoas no mundo que já foram abduzidas, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos. E os relatos são parecidos? São praticamente idênticos. Quando uma pessoa idênticos. é abduzida e relata, os relatos dela são semelhantes ao que o Enoque retratou no livro de Enoque? Sim, e são pessoas que não se conhecem, pessoas que moram em Nova York, no Haiti, na África. Para quem não sabe, o Enoque é um livro considerado apócrifo que não faz parte do cânon bíblico. Mas é um livro que não faz parte, mas que está aí para ser consultado. O trabalho do Eric, Eram os Deuses Astronautas, deu início ao diálogo entre os historiadores e os ufólogos. Vocês hoje são ufólogos por causa do trabalho do Eric? Eu sim. A maior influência para vocês é o Eric? Ele foi minha inspiração. Eu li o primeiro livro dele, Eram os Deuses Astronautas, quando eu tinha 7 anos. E de lá para cá eu não parei mais de ler tanto ele quanto outros autores. Eu fui inspirado pelo Eric von Däniken. Ele é uma lenda viva, que hoje nós trazemos ao Brasil, junto de outra lenda, que é o Giorgio, para fazer palestras em São Paulo, Brasília e em Curitiba. E o Giorgio, pode dizer também que o trabalho do Eric inspirou bastante sua carreira? Sem dúvida alguma. Com certeza. E eu cresci na Suíça, e ele também é suíço. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu comecei a ir nas palestras dele, e estamos aqui hoje. Então, com certeza, ele é o meu grande mentor.
Eram Deuses dos Astronautas, eu escrevi há 50 anos. Em poucos meses, eu fiz 84 anos de idade. Então, eu escrevi Eram Deuses Astronautas não de forma científica, era um livro de provocações, era cheio de perguntas. Mas ele se tornou um best-seller e desde Eram Deuses Astronautas, porque eu fui atacado pela comunidade científica, eu busquei argumentos novos indícios, novas evidências e provas para suportar a causa aqui, para dar apoio a ela. E antes desses visitores irem embora, os visitantes irem embora, eles prometeram que voltariam no futuro e agora eles voltaram. Nós estamos com observação novamente. Jorge, você já aprendeu, e Eric, vocês já aprenderam com pessoas porque vocês têm muita experiência, vocês estudam muito. E vocês já aprenderam coisas novas, já mudaram de ideia com pessoas que vocês não imaginavam? De repente alguém te para e fala, sabe isso aqui? Eu cheguei à conclusão que ali vocês falam, realmente, isso aqui... Há 10 ou 15 anos, mais ou menos, eu pessoalmente não lia ou investigava muito sobre os OVNIs. Mas hoje em dia, eu acho que é uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Há alguns anos, eu fui à Inglaterra com o Ancient Aliens e nós investigamos aqueles círculos nas plantações. E tinha um grupo de pessoas, 7 pessoas, que criou um círculo com uma placa de madeira e aí eles foram andando e em 3 horas eles criaram um círculo na plantação. E como é que a gente conseguiria diferenciar entre um círculo de plantação real e o falso feito por humanos? O feito por humanos, se você olha no chão, a planta, tudo está quebrado ali, os galhos, tudo mais. Agora, um círculo de plantação real, os galhos não estão quebrados, às vezes eles estão entrelaçados e o galho do trigo, ele tem nós. De cada tanto em tanto espaço tem um nó. E nos círculos normais, os nós aumentaram de tamanho, em 300% até. E fora dos círculos, os nós ainda têm o tamanho normal. Então você me fala como é que isso acontece, porque não tem nenhuma explicação para isso. E isso é algo que você consegue provar. Nós temos agroglifos, os crop circles que ele fala, nós chamamos no Brasil de agroglifos, no oeste de Santa Catarina e em Prudentópolis, no Paraná. E nós fizemos uma descoberta muito importante para a pesquisa desse fenômeno no caso ocorrido em setembro de 2016. Na cidade de Prudentópolis. Nós colhemos amostras de plantas e de solo, de dentro do agroglifo, de diversos pontos, e de fora do agroglifo. E nós descobrimos que as plantas e o solo de dentro do agroglifo, depois que passados por uma análise microbiológica, não tinham vida biológica, microbiológica, ou seja, estava esterilizado. Como é possível isso? O que são esses Por que os ETs fazem isso? São marcas dos pés da nave? Não, são eles que descem e fazem? Não são marcas da nave. Eu tenho uma possível explicação. Os extraterrestres estão nos observando. Eles sabem exatamente como nós reagimos e como nós funcionamos, porque os tais deuses criaram o homem de acordo com a sua imagem. Eles sabem como nós funcionamos. E é claro que eles teriam a capacidade de aparecer num estádio de futebol e as câmeras estariam lá mostrando eles, mas todos nós entraríamos em choque. E aí, com a humanidade em choque, eles não vão conseguir fazer nada. Eles precisam da humanidade com sua sensibilidade. Então, eles não querem chocar a gente, eles querem nos preparar. E os agroglifos são uma das formas de, pouco a pouco, ir mostrando essas figuras gigantescas nas plantações. E eles sabem que os humanos são científicos e razoáveis, e eles buscam respostas científicas. E aí a gente encontrou alguns agroglifos falsos, como o Jorge acabou de explicar. Então a comunidade científica tem que questionar o que é que está acontecendo aqui. Temos fotos de agroglifos que foram feitas ali, em 1 minuto. De repente ele aparece. A comunidade científica chegou à conclusão, cedo ou tarde, eles estão chegando o que está acontecendo. A gente tem o que é falso e o que é real. É como os OVNIs, a gente tem alguns que são falsos e alguns que são reais. E quando você acredita, você aceita que você tem
um OVNI real ou um agroglifo real, isso muda o zeitgeist, o espírito do tempo. E esse é um processo que está acontecendo. O zeitgeist, o espírito do tempo, ele está mudando. Eu já escrevi há 50 anos, eram desses astronautas, eu vejo isso mudando, essa percepção do mundo, a comunidade científica mudando. Nós temos livros científicos diferentes que surgiram que dão apoio à nossa causa. Então, o espírito do tempo mudou. E o extraterrestre, à distância, nos ajuda a mudar o espírito do tempo. Ok, temos algumas fotos aqui, eu vou mostrar. O Jorge, o Eric, o Ademar podem... são fotos que vocês enviaram pra gente, vou mostrar algumas fotos e a gente conversa em cima delas. Cadê? Esse aqui eu já tive o prazer de ser presenteado pelo Jorge com uma dessa, eu tenho até hoje ali em casa. O que é essa foto? Esse é o logo da nossa sociedade. Temos uma organização internacional, que é a Astronaut Society, e nós usamos esse logo. Mas o original foi encontrado num túmulo na Colômbia, um túmulo muito antigo. Era um índio muito rico que tinha esse ícone aqui no seu colar. E o original está no museu em Bogotá e nós usamos ele como nosso logo. Em 1996, duas pessoas na Alemanha, Peter Belting, criaram um modelo, desse modelo que nós temos, colocaram uma engina dentro para parecer uma turbina de avião e voou. Essa é uma evidência por indicação. Ou seja, existe uma engenharia aerodinâmica, não é uma representação artística de uma cultura, existe um projeto aerodinâmico. Sim. Eles encontraram centenas de milhares de objetos de ouro nesses túmulos na região de Tolimar. Mas só 17 parecem aviões dos dias atuais. Porque os arqueólogos dizem, é um pássaro, é um inseto, é isso e aquilo. Não, porque na mesma cultura, no mesmo período, você acha esse tipo de coisa como peixe, como inseto, como pássaro, qualquer animal, criatura. Então eles sabiam a diferença entre as duas coisas. As nossas observações, já dos nossos ancestrais, eram impecáveis e eles conseguiram criar uma coisa dessa. Eles viam algo voando e era muito impressionante. E se não fosse algo tão valioso, eles não teriam feito em ouro. E os pastores, os padres, eles estavam ali adorando esses deuses, chamados deuses. Vamos ver mais uma foto aqui, cadê? Aqui é Nazca. Quando você vai para Nazca, no Peru, antes de você chegar no deserto, você vê essa figura. Mesmo na arqueologia, eles chamam de o astronauta. Uma das mãos está para o céu e a outra para o chão. Então, a Terra está dando uma saudação ao céu. Mais de 100 metros isso tem de... Mais de 100 metros. Mais de 100 metros, É uma das muitas figuras que se encontra no platô de Nazca, onde estão as linhas de Nazca. Seria uma representação para ser vista do céu? Ou para homenagear alguém que estaria no céu. E, inclusive, as figuras que são feitas nas linhas de Nazca, elas só podem ser vistas em plenitude a partir do ar. Como é que elas seriam desenhadas se não tivesse um ponto de observação celeste? E como é que eles desenharam? Porque não tinha avião na época. Que eles desenharam. Essa é a questão. Como é que eles fizeram um desenho que você precisa estar lá em cima para ver se o desenho está ficando certo ou não? Como é que isso foi feito? Mas esse é um dos grandes mistérios. Essas figuras de Nazca, elas são relativamente pequenas. O beija-flor tem 50, 70 metros, são relativamente pequenos. O maior mistério de Nazca são as linhas gigantescas que cortam montanhas. Montanhas que são cortadas de forma artificial, de 3,8 quilômetros de tamanho. Normalmente, os programas só mostram o macaco, o peixe e tudo mais, mas o maior mistério, o mistério real de Nazca, são essas montanhas cortadas com essas linhas gigantescas. Mais uma foto? Oi? Então, só queria falar um negocinho. Com tanta evidência que tem, até agora os governos ainda não anunciaram oficialmente que tem vida fora da Terra.
Mas estão para fazer isso. Então, mas isso não vai gerar uma guerra religiosa? O pessoal dos muçulmanos lá, a Igreja Católica, não vai todo mundo ficar meio perdido? Porque vai mexer com a fé das pessoas, né? Eu tenho uma opinião, vocês veem se estou errado ou não. Eu acho que primeiro os governos estão achando um jeito de cobrar imposto dos ETs. Quando eles acharem esse jeito, eles falam, agora os ETs podem voltar. Agora mas eles existem. Por isso. Mas por que os governos ainda não anunciaram? Olha, o governo brasileiro, muita gente não tem essa informação. O governo brasileiro já abriu seus arquivos secretos, até então secretos, sobre discos voadores. Pouca gente sabe, mas o governo brasileiro pesquisou UFOs e é o primeiro país do mundo a admitir que discos voadores existem e que tem uma origem exógena, extraterrestre. Isso aconteceu em 1954. Somos os primeiros, então? Fomos os primeiros. Você nem sabe. Calma aí, deixa eu falar com o Eric. Deixa eu ver se o Eric concorda ou não. Pera aí. Em 1954. E na literatura ufológica parece que a França foi a primeira em 1976. Não foi. Foi o Brasil em 1954. Calma aí. Ô Eric, você concorda com o Ademar? E os governos estão próximos de admitir que reconhecem vida extraterrestre, reconhecem as visitas extraterrestres? O Jorge também pode falar. Eu sei que o governo americano, pouco a pouco, sempre vai liberando algumas imagens de OVNIs. Mas o que eu quero esclarecer aqui para a mocinha é que quando a gente fala com extraterrestres, a gente não perde Deus. Eu sou uma das pessoas que reza todas as noites. Digamos que eu esteja certo. Então, esse planeta foi criado há milhares de anos. E aí, de onde vieram os visitantes? Qual é a evolução deles? Se eles visitaram a gente há tantos anos. Então, eles foram visitados por outros. E aí, outros visitaram outros. E você vai voltando essa fita, milhões de anos, você vai chegar a um ponto de início. E aí, todos os aspectos da religião levam à criação, a Deus. Você nunca perde Deus. Quando você fala de OVNIs e extraterrestres, você não perde Deus. Eu nunca perdi a minha crença em Deus. E as raças diferentes, religiões diferentes, assim que nós tivermos o contato com extraterrestres, se nós estivéssemos em contato já, a gente reparia que negros, brancos, amarelos, muçulmanos, católicos, budistas, nós somos todos a humanidade unida. Nós somos os seres inteligentes de um pequeno pool do universo. E essa bobagem toda de guerra acabaria. Isso nos ajudaria a entrar em contato com os extraterrestres. Muito bem. George, você acha que está próximo dos governos admitirem que essas visitas extraterrestres, você acha que a gente vai ver isso acontecer? Eu acho que sim. E eu espero que aconteça ainda na nossa época. Nós vamos ver enquanto vivos os governos, você acha isso? Ou vai ficar para a próxima geração isso? Eu espero que aconteça enquanto nós todos aqui, estivermos vivos. É muito empolgante isso, porque em dezembro de 2017, o New York Times publicou os papéis de Pentagon. E lá foi revelado que em 2008 até 2013, eles estavam estudando os UFOs, né, os OVNIs, e 20 milhões de dólares foram investidos. E aí eles pararam o programa. Eu acho que nenhum governo parou de fazer seu investimento em OVNIs, porque eu acho que é muito importante investigar esse tipo de coisa. Vamos ver mais uma foto para vocês comentarem. Cadê? Esse é um desses crânios alongados. Eu já vi um desse no Ceará. No Brasil, no Ceará, o pessoal tem a cabeça mais ou menos assim. Mas essa, imagino que não é de lá. De onde seria? No mundo todo, nós temos centenas de milhares, não 10, centenas de milhares. Quase todos os países têm. E nós sabemos, provavelmente, eram humanos que faziam essa cabeça. A gente sabe pelo Peru, pelo México, que os humanos criavam essa cabeça, eles iam empurrando a cabeça dos bebês para eles ficarem mais compridos. Mas e por que os humanos, no mundo todo, faziam isso? Porque eles queriam parecer os deuses. Mas essa é só uma das perguntas, ou uma parte das perguntas. No meio tempo, a gente achou algumas dessas cabeças alongadas que não são humanas. É complicado explicar isso em inglês.
Qualquer pessoa sentada aqui, quando a gente morrer e a gente for um esqueleto e todos os músculos e pele tiverem desaparecido, todos nós temos a mesma aparência. Então nós temos essas suturas na nossa cabeça, no nosso crânio. Essas linhas. Se você olhar esses crânios que foram encontrados, eles não têm essas suturas que um humano normal teria. Então a sugestão é que elas desapareceram. Mas mesmo se eles tiverem desaparecido, você ainda conseguiria ver no microscópio. E com essas cabeças, não tem nenhum traço de sutura. E, na minha opinião, pessoal, são extraterrestres. Essa é a minha opinião pessoal, porque são extraterrestres. Você encontra vários expostos no Museu dos Crânios Alongados em Paracas, no sul do Peru. Está lá para todo mundo ver. Os pesquisadores estão tratando desse assunto. Essa seria uma raça de ET? Ou todo ET que visitou a Terra teria o crânio alongado? Existiriam outras raças com outras formas de crânio? Ou é uma raça só? São muitos que nos visitam? O que vocês acham? Nós temos que levar em consideração que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações. Que todas elas, e nós temos em comum o fato de nós sermos bípedes, sermos antropomorfos, sermos figuras humanas. Eles também são. Nós nos assemelhamos a eles. Porque, como defendem os pesquisadores que apoiam a teoria dos antigos astronautas, nós somos fruto de um processo de intervenção deles na Terra, que nos gerou. Então, nós somos semelhantes, nós fomos criados à imagem e semelhança dos tais Nós temos deuses. DNA dos viajantes. Dos viajantes. Intergalácticos. Por isso que a gente tem essa semelhança. A semelhança. Eles não são igual no cinema. Eles não descem numa nave com tentáculos, com cabeças gigantes. Okay. Eles são iguais a nós. Existe mais de uma raça de ET? Concorda com a Ademar? Seria essa a raça que nos visitou? Ou tem outras em outros formatos de crânio? É muito complicado. Olha as fotos antigas do Egito. Os deuses do Egito, o Osíris, por exemplo, tinha uma cabeça comprida. Osíris estava relacionado a Órion. Todos os faraós egípcios, eles todos tinham a sua cabeça alongada. Isso é original, e eles dizem que os deuses egípcios vêm do céu, vêm das estrelas. Órion, Osíris, Ísis. Ísis também é como Sirius, a estrela. Então nós temos essa história, elas nos contam que eles vieram das estrelas. Ok, tem mais uma foto aí para a gente ver e comentar, cadê? O que seria isso? Essa é a máquina de Antiquitera, ou Antiquitera, de Antiquitera, que foi encontrada nessa localidade da Grécia. Na Grécia? Numa das ilhas. É uma máquina astronômica e matemática que tem centenas de anos de idade e ninguém sabe quem a construiu e nem com que tecnologia, com que conhecimento foi construída. Tem uma teoria aqui no Brasil que é muito popular, talvez seja um ponto de discórdia entre eles, que é sobre Deus. Você acha que Deus é brasileiro? Não, Deus é suíço, é evidente. Deus é suíço. Olha, se eu comparar o Brasil com a Suíça, eu vou concordar com o Eric, eu acho que ele é suíço. Tem mais outra aí? Cadê? Mais foto? Essa é a Ilha de Páscoa? Ilha da Páscoa, sim. Okay. São os moais. O que se descobriu sobre esses moais é que, além de enormes acima da superfície, eles estão enterrados por muitos metros abaixo da superfície. E eles estão guardando a ilha, eles estão montados pela costa da ilha, olhando o oceano, como se a defender algo que houvesse na ilha. Como que eles foram transportados até ali, se as rochas estão numa posição muito distante do outro lado da ilha? Vocês já estiveram lá, você já esteve lá, Jorge? Sim. Já? O Eric já esteve lá? Eu também. Claro. Muitas vezes. Mas o problema não é como fazer. Os habitantes da ilha conseguiriam fazer uma estátua desse tipo, eles conseguiriam transportar e tudo mais. Mas o problema é o que eles representam. A ilha nativa da Páscoa, eles têm lábios grossos, mas esses aqui têm um lábio muito fino. A gente não sabe quem que eles representam. O que eles são, essas estátuas? A gente não faz ideia. Mais uma foto? Chichen Itza, essa pirâmide, ela fica de uma forma astronômica e devido aos degraus, todos os anos, até hoje, no dia 21 de março, é possível, quando o sol sobe,
como há um alinhamento entre luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, descendo a escada onde Deus Kukulkan esteve. Então, o Deus Kukulkan veio dos céus, é isso que representa. Ele era um professor e depois ele desapareceu. Você consegue observar esse jogo de sombra e luz todos os anos no dia 21 de março. Isso. Uau. Mais uma foto. Essa é do Egito, né, Giorgio? Sim. São as pirâmides do platô de Gizé. O que é fascinante aqui nas pirâmides do Egito, e eu queria só esclarecer que nenhum de nós aqui jamais sugeriu que as pirâmides tenham sido construídas por aliens. As pirâmides foram construídas por seres humanos. Contudo, os egípcios antigos, os seus textos nos mostram que o conhecimento para construir as pirâmides foi passado a um dos antigos egípcios pelos guardiões do céu. E, na nossa opinião, os guardiões do céu são os extraterrestres. Porque os arqueólogos, eles sempre dizem, sim, isso aqui foi feito pelos deuses, para os deuses, mas eles nunca explicam quem eram essas pessoas. Então, a gente tem que se perguntar essas coisas. Isso tudo foi construído por seres humanos. Mas na Pirâmide Vermelha, quase todos os anos, novas salas são descobertas. Quase todos os anos. Com um radar moderno, a gente vai descobrindo novas salas. E o público acaba nem sendo informado. Mas a pergunta é quem fez esse planejamento? Essas salas, esses quartos pequenos que a gente ata, esses dutos, o planejamento vai mostrando que é cada vez mais complexo. De acordo com a arqueologia, vem de faraós de 2.000 anos atrás, de Quéops. Mas a tecnologia de Quéops não era suficiente para fazer todo esse planejamento. É claro que os humanos conseguiam empilhar pedras, mas o planejamento do que acontece do lado de dentro, toda a engenharia, não é da época de Quéops. E eles dizem então que são os deuses. Foi um faraó com o nome de Saurid, e Saurid é o mesmo da comunidade hebraica de Enoque. Enoque na comunidade hebraica. Foi Enoque que esteve no céu e aprendeu e fez todo o planejamento. E aí faz sentido. Antes do Enoque deixar o nosso planeta, todos os seus livros foram dados ao seu filho, que é o Matusalém da Bíblia. E ele falou, o Enoque disse, olha, aqui são todos os livros que eu, seu pai, escrevi. Guarde com cuidado para as gerações que vêm depois do dilúvio. Então foram escritos antes do grande dilúvio. E esses quartos, essas salas que a gente vai descobrindo cada vez mais, eu acho que a gente vai descobrir mais livros de Enoque. Muito bem, mais uma foto aí? Seria isso? Onde é? Esse é Tiwanaku. Esse é no interior da Bolívia, perto do lago Titicaca, a quase 14.000 metros de altura. O que é incrível nisso? A gente está vendo aqui que é um tipo de pedra que é muito, muito dura. E para cortar esse tipo de pedra, você precisa de ferramentas muito avançadas. Se você tentar cortar isso com cobre, você não vai conseguir. O cobre ele é muito mais quebrável do que o andesite. E isso está a 500 metros de Tiwanaku, que é Pumapunku. E Pumapunku, as pedras são ainda mais loucas. A gente tem esses blocos, a gente tem alguns pedras de areia vermelha que são tão grandes quanto esse palco aqui, alguns blocos de areia. E eles foram transportados numa altitude onde nunca houve nenhum tipo de pedra que eles pudessem, ou de árvore que eles pudessem cortar para usar como transporte para ir rolando. Como é que isso foi feito? Essa é a pergunta. E de acordo com a mitologia local, disse que foi construído tudo em uma noite pelos deuses. Então, a população local, eles dizem que não foram eles que construíram. Eles dizem que foram outras pessoas, que foram os deuses. Mais uma foto, cadê? Esse é Pumapunku. Também. Esses são os blocos H. São fascinantes. Ninguém sabe qual é o propósito deles. E no meio dos anos 90, o Eric foi o primeiro a construir uma animação de computador que mostra que se você colocar esses blocos todos juntos, eles se encaixam todos. Então, se você fosse lá, é de fato um mistério.
Eles foram pré-fabricados, eles foram planejados. Se foram planejados, isso é engenharia. Engenharia quer dizer cálculos. Então, é milímetro por milímetro o encaixe desses blocos. Esse planejamento de engenharia não se encaixa com os nativos dessa época. Qual era o uso desses blocos? Ainda não se sabe, ainda é um mistério. Para que isso foi construído? Não é um mistério, não. Tinha a nave-mãe passando pela Terra, e aí saía um veículo menor da nave-mãe, tipo um carro. E aí os extraterrestres, eles não queriam ficar carregando todo o seu equipamento técnico todo o tempo. Então eles precisavam de algum tipo de campo, de acampamento. E com a tecnologia deles, em uma noite eles construíram esse campo. E aí o equipamento estava ali seguro contra animais, contra humanos, contra incêndios e terremotos e etc. Um dia, os extraterrestres desapareceram, falando tchau, tchau, vamos voltar no futuro. Aí os nativos viram que isso tinha sido feito pelos deuses, e agora os nativos começaram a criar os seus templos, o seu templo Inca. Em Puma Punta, a gente vê que tem uma evolução completamente diferente. Uma evolução é de alta tecnologia e outra é tecnologia humana. E você consegue ver essa diferença. O propósito, o porquê, é porque é algo como um acampamento base dos extraterrestres. Era isso. E o interessante é que isso tudo está junto na Bolívia, quase na divisa com o Peru. E aí ele ainda tem o templo de Calaçaçaia, que é um espetáculo, um lugar onde tem cabeças esculpidas na pedra por toda a área. É um sítio arqueológico riquíssimo que está aqui na Bolívia, do lado do Lago Titicaca. Mais uma foto. Bom, aí... Stonehenge. Inglaterra. Alguns anos, os nossos amigos arqueólogos disseram que a gente tem 280 anos antes de Cristo começou o Stonehenge. E 100 séculos depois continuou a construção. Mas ao meio tempo a gente sabe que o Stonehenge é mais antigo do que 5.000 anos antes de Cristo. Então a data mudou. A gente está no meio da Idade da Pedra. Por que no meio da Idade da Pedra alguém vai construir uma coisa gigantesca como essa? Como é que eles vão arrastar pedras por milhares de quilômetros? Talvez seja um calendário, mas o calendário seria ridículo. Mesmo o pessoal da Idade da Pedra, eles não eram tão primitivos assim. Ele sabia que o sol mudava todos os dias, ele sabia que tinha uma mudança na sombra da árvore todos os dias. Você não precisa de pedras gigantescas para fazer um calendário, isso não faz o menor sentido. Eu acho que alguns dos extraterrestres mandaram para alguns dos homens a instrução de, olha, é assim que vocês fazem isso, e aí os humanos fizeram. Não os extraterrestres. Por quê? Porque milhares de anos depois, a humanidade teria tecnologia, e aí eles iam olhar esses milagres, e aí a humanidade do futuro ia começar a fazer perguntas. O que é isso? Como é que isso foi feito? Por quê? E essa é a situação que a gente tem hoje em dia. Devido ao Stonehenge e às linhas de Nazca, devido às montanhas cortadas, nós temos hoje em dia as perguntas. Sem essas coisas, nós não nos perguntaríamos o que aconteceu se teve visitante do espaço sideral. Se a gente não tivesse esses objetos, a gente não se perguntaria. E o objetivo dessas perguntas é isso. Você sabe que foi descoberta uma mega estrutura imensamente maior que Stonehenge, que é chamada de Superhenge, que está enterrada ao lado de Stonehenge? E outra coisa muito curiosa, Stonehenge está no condado de Wiltshire, na Inglaterra, que é onde surgem os agroglifos todos os anos, os crop circles, eles aparecem lá. É uma região de imensa energia. Assim como Stonehenge, nós temos Avebury, nós temos Salisbury Hill, nós temos Norite Stones e outros monumentos arqueológicos megalíticos como esse, que aparentemente foram usados no passado para segurar algum tipo de energia. Agora, é coincidência que os círculos ingleses, que os agroglifos tenham surgido justamente ali, do lado de Stonehenge? Muito bem, olha, essa e outras questões. Tem muito mais foto para a gente ver, mas é uma pena que o tempo aqui é limitado, porque, por mim, eu ficava mais 2 horas conversando disso com vocês. Quero agradecer muito vocês terem vindo. Aliás, outra coisa... Eu quero aproveitar para compartilhar uma descoberta minha com vocês. Eu gosto muito de um programa que chama Alienígenas do Passado. Adoro ver o George nesse programa. E eu consegui captar de um satélite um programa extraterrestre chamado Humanos do Passado. E eu queria mostrar para vocês. Essa descoberta é nossa aqui, da equipe de ufologista do De Noite, tá? Cadê?
Por séculos, nós achávamos que estávamos sozinhos no universo. No entanto, nós dividíamos espaço o tempo inteiro com essas criaturas que têm nos observado há séculos em busca de sinais. Eles são os Switchers, motherfuckers. humanos. Humanos do Passado. Versão brasileira. SBT, Osasco. Essas criaturas vagavam pela Terra e deixaram sua marca pela galáxia. Os humanos são criaturas realmente fascinantes. Durante muito tempo eles nos observaram e achavam que nós abduzíamos vacas para fazer experimentos científicos, quando na verdade todos sabem que nós adoramos leite mesmo. Quando você observa essas criaturas, surge uma dúvida intrigante. Como criaturas que conseguiram criar vacinas e ir até a Lua foram capazes de fazer coisas tão imbecis como ficar bêbado e ligar pra ex? Não faz sentido. Mas quando você junta todas as evidências, tudo fica mais claro. Eles são idiotas. Não é difícil enxergar as evidências disso. Não é difícil fazer essa conexão. Essas criaturas são realmente estúpidas. Uma das provas que essas criaturas são tontas é que eles acreditavam que nós ajudamos os antigos humanos a criar as pirâmides. Na verdade, só ajudamos a criar a Lady Gaga. Nossos arqueólogos encontraram outras provas de que essas criaturas são estúpidas. Por exemplo, eles fazem perfil de casal no Facebook. Cara, isso é ridículo. E criaram a calça Saruel. Péssimo gosto. Isso só comprova mais uma vez essa constatação óbvia. O ser humano é completamente idiota. Muito bem, fala uma coisa pra mim. Vamos encerrar. Vocês acham que em algum lugar os alienígenas estão assistindo a gente e falando como esses seres humanos são idiotas? Muito possivelmente. Eu não estaria surpreso, viu, se vocês... Eles estão observando a gente. Eles acham a gente burro, sim. Mas, por outro lado, eles nos ajudam a ficar mais inteligentes. Muito bem, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Lembrando que amanhã, em São Paulo... Amanhã, AMB, às 9 da noite. Depois, na quinta-feira, nós temos em Brasília, no Centro de Convenções, no Auditório Planalto. E na República de Curitiba, eu sou de Curitiba, okay, legal. Na terra do Sérgio Moro, nós temos no sábado, na Expo Unimed, às 8 da noite, Eric Von Däniken e Giorgio Tsoukalos. Pela primeira vez juntos no Brasil. Entra aqui no site, vai ter todas as informações. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês novamente. A cara sempre de vocês. Voltamos já, não sai daí.